Uma boa noite, meus queridos amigos. Estamos iniciando, a partir desse momento, o programa Estudo do Livro dos Espíritos. Programa esse que é produzido pela Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier. Essa associação é a mantenedora da TV e da rádio Chico Xavier, bem como das redes sociais. Agradecemos a imensa procura, acessos aos nossos trabalhos no nosso canal, no Facebook, como também no nosso canal do youtube.com/TV Chico Xavier, e no qual nós convidamos a todos, se já se inscreveram, convidar um amigo, dois amigos para prestigiar com a inscrição lá no nosso canal do YouTube. É gratuito e esse canal é uma fonte muito importante para que possamos manter as atividades, compra de equipamentos, a manutenção. E quanto mais inscritos lá estiverem, quanto mais acesso tivermos aos nossos vídeos, que tem desde o estudo do Livro dos Espíritos, do início, porque nós estamos estudando o Livro dos Espíritos desde a introdução, como o Momento com Chico Xavier, o estudo do livro Lindos Casos de Chico Xavier, palestras que transmitimos nas instituições espíritas aqui da cidade e de cidades circunvizinhas, como também outras atividades de mensagens em áudio, Cordel Espírita e os demais programas que a associação produz para levar a doutrina espírita a todos os cantos do planeta. Hoje nós estamos adentrando nas questões 183 a 185. E os programas anteriores, como disse, se encontram lá no nosso canal do YouTube. Vocês podem visitar, assistir, tirar, se as dúvidas tiver em alguma pergunta, em algum programa, anota, porque na segunda-feira e na quarta-feira nós estaremos aqui dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, obra esta primeira, a que inaugurou a doutrina espírita, que em 18 de abril de 1857, e que possamos, nestes programas, adquirir os conhecimentos, a base que nós necessitamos para entender as demais obras da codificação e as obras subsidiárias. Quem se diz espírita e não estudou ainda ou lê o Livro dos Espíritos ou consulta permanentemente, ainda não tem a base para entrar nas discussões e respostas que precisamos para as nossas dúvidas existenciais. Encontramos lá nesta importante obra. Então vamos iniciar o estudo da noite de hoje. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade, uma mensagem ditada em 1860 pelo Espírito de Verdade, e encontra-se nas Instruções dos Espíritos do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Consultem, leia na íntegra essa importante mensagem que nos mostra o Espírito de Verdade, que precisamos adquirir as asas do sentimento e do amor e da instrução para que possamos alçar voos
maiores. Estamos estudando a parte segunda do Livro dos Espíritos e como vocês sabem, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira, que deu origem à Gênesis; a segunda, o Livro dos Médiuns; a terceira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo; e a quarta parte, o Céu e o Inferno, formando assim o Pentateuco kardeciano. E estamos estudando o capítulo 4, a pluralidade das existências, e dentro deste capítulo nós estamos estudando encarnações em diferentes mundos. E Kardec, na questão 183, pergunta: passando de um mundo para outro, o espírito passa por uma nova infância? Olha que pergunta interessante Kardec faz, né, ao espírito de verdade, né? Porque aqui na Terra nós sabemos que quando reencarnamos passamos pela fase, né, pela fase da infância. E ele teve justamente a curiosidade de perguntar ao espírito de verdade se em outros mundos, né, o espírito passa pela fase da infância. E vamos ver o que o espírito de verdade nos diz a respeito desta pergunta. Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é, em todo lugar, tão obtusa quanto entre vós. E mais uma vez, nós temos essa informação de que ainda somos um mundo, somos ainda muito materializados, e o planeta Terra ainda tem essa ênfase da materialidade, de espíritos ainda numa fase onde nós saímos agora há pouco de um planeta de provas e expiações, estamos, né, dentro agora de um mundo de regeneração, onde ficarão aqui no planeta ou reencarnarão novamente aqui no planeta aqueles que já estão predispostos ao trabalho íntimo e colaborar com esta transição planetária. E mostra o espírito de verdade aí que em outros planetas, vamos, mais evoluídos, né, existe outra forma, mesmo tendo a necessidade de passar pela infância, né, que é uma transição necessária para o espírito. Em mundos mais evoluídos existe uma outra forma, outra característica diferente dessa que comumente nós sabemos aqui na Terra. A questão 184. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Será que quando retornarmos à pátria espiritual depois dessa existência, nós poderemos escolher o mundo em que podemos habitar, o que queremos habitar? Nós sabemos já que existem infinidades de planetas iguais à Terra. Existem planetas mais inferiores, mais evoluídos, né, nesse universo infinito que Deus criou e ainda cria até hoje. Mas será que nós temos o devido conhecimento? Antes de lermos a resposta, né, do Espírito de Verdade, será que nós temos o conhecimento necessário para pedir para reencarnar em determinado planeta, né? Ou será que temos a ousadia, se não conhecemos, mas
pedir para reencarnar no planeta mais evoluído, mesmo sabendo que nós não temos essa condição, né, ainda. E o Espírito de Verdade diz que nem sempre, mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer. Aí tem a palavra, né, merecer, merecimento. Porque o acesso dos espíritos a este ou aquele mundo vai depender do grau da sua elevação. É aquela questão que falamos anteriormente, né? Será que teremos a ousadia de pedir para reencarnar em determinado planeta mais evoluído do que a Terra? Primeiro que teremos que ter o merecimento. Aí dentro desse merecimento, o amadurecimento, né, espiritual, né? E será que nós estamos com o grau de elevação suficiente para reencarnar num planeta mais evoluído, ou precisamos ainda retornar aqui na Terra, porque ainda não adquirimos os conhecimentos e os valores que a Terra pode nos proporcionar? Eu creio que nesse momento que a Terra está passando em um planeta já de regeneração, nessa transição planetária, é muito mais vantagem retornarmos aqui ao planeta Terra, porque há uma tendência de que o bem possa imperar sobre o mal, e aqueles espíritos renitentes possivelmente não estarão retornando ao planeta, e assim, nesse processo evolutivo, a Terra também vai evoluindo e vai adquirindo a sua condição. O homem também vai adquirindo e a sua condição de merecimento de retornar aqui ao planeta Terra. Nada obstante essa situação difícil que nós passamos na sociedade, que é necessária, existe uma explicação para tudo isso, mas que essa desorganização não vai ser permanente aqui no nosso planeta. Não é verdade? Então vamos dar continuidade ao estudo. A questão 184A. Se o espírito nada pedir, o que vai determinar o mundo em que irá reencarnar? Vamos colocar aquelas crianças, ou até nós mesmos já adultos, né, birrentos e que não, e diante de uma situação não dá nenhum valor, né, de juízo em determinadas situações que poderíamos dar um juízo, vamos dizer assim, de valor. Se não fazemos isso, né, nós vamos ficar à mercê de alguma situação que pode ser muito adversa a nós, mas também pode ser também favorável a nós. Mas Kardec pergunta justamente se o espírito que nada pediu chega no plano espiritual, retorno à pátria espiritual, nossa verdadeira morada. É preciso se conscientizar que nós estamos aqui numa passagem, e eu acho inadmissível, apesar da afinidade, do apego às pessoas, nossos familiares, queremos que eles fiquem eternamente aqui nesse planeta. Se também, em algumas situações, nós nos sentimos constrangidos de estar nessa prisão, né? Então, eu retornando e já tendo a condição e a permissão de reencarnar, e nada peço, né, em relação a onde eu quero reencarnar. O que é que pode acontecer nesta situação? Vamos retornar à pergunta. Se o espírito nada pedir, o que vai determinar o mundo que irá reencarnar? O grau da sua elevação. Se eu nada peço, se eu não peço para reencarnar ou retornar à Terra ou a outro qualquer, então o que vai determinar aonde e qual a condição que eu vou reencarnar, quais as provas, as expiações,
quais as dificuldades, no mais popular, quais os aperreios que vamos passar, que vai nos dar o amadurecimento espiritual, quais os espíritos que também juntos vamos reencarnar para que possamos nessa relação crescermos espiritualmente. E é justamente o meu grau de evolução, de elevação, o meu grau de evolução que vai determinar isso. E é essa condição que os espíritos reencarnacionistas vão usar como modelo, né, e como condição para a minha próxima reencarnação. A questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Será que o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Já sabemos dessa diversidade de mundos, de planetas, e cada um com seu grau de evolução. E neste sentido, Kardec quer saber se o estado físico e moral nestes planetas é perpetuamente o mesmo, se permanece o mesmo. Vamos ver uma pergunta muito interessante, né? Não, diz o Espírito de Verdade. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Como o planeta agora aqui está num processo de planeta de regeneração. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá transformação semelhante, tornar-se-á um paraíso terrestre. Quem não vai querer retornar à Terra depois de uma encarnação? Né? Quando os homens se houverem tornado bons. Existe esse processo, a Terra está passando por um processo de regeneração. É necessário que também possamos acompanhar e contribuir para a evolução do planeta e da sociedade. O planeta vai ser um planeta de paz, de harmonia, onde vai imperar o bem, quando o homem nele também se tornar bom. E é por isso que aqueles espíritos renitentes nesse processo evolutivo que a Terra no momento se encontra, não retornará e possivelmente estará num planeta menos evoluído, né, para, através do sofrimento, através da dor, poder valorizar, né, a sua estada e futuramente retornar, como aquele processo do planeta Capela, que nós temos conhecimento, né, onde aqueles espíritos renitentes no mal foram migrados aqui para a Terra, por isso que tem aqueles povos antigos de forma muito inteligente, puderam impulsionar a Terra naquele momento nos conhecimentos, né? E o que vai acontecer justamente vai ser semelhante ao planeta, né? a Capela, os exilados, né? Tem um livro muito interessante de Edgar Armond, se não me engano, Exilados de Capela, que dá toda uma explicação em relação a esse fato, e o planeta Terra vai passar por os habitantes vão passar, né, por esse processo. E Kardec traz a sua, vamos dizer, a sua explicação, a sua colocação a respeito dessa pergunta e resposta. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais,
como estas sucederam as outras ainda mais grosseiras. Então esses espíritos mais renitentes não voltarão. Estarão retornando àqueles que já estão predispostos à reforma íntima, a contribuir para esse processo de regeneração aqui na Terra. É por isso que nós temos conhecimento de que espíritos como Emmanuel, escritores renomados do passado, filósofos, vêm reencarnando aqui justamente para dar esse impulso, né, à Terra. São espíritos já evoluídos, trabalhados para ajudar nesse impulsionamento evolutivo da Terra. Então, chegamos ao final, né, da aula de hoje. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez. E é muito gostoso fazer esse programa porque, principalmente pela importância do Livro dos Espíritos, o qual devemos estudar, porque ele tem todas as respostas que nós precisamos para as nossas perguntas existenciais. É o livro que nos dá a base para conhecer e entender as demais obras da codificação e as obras subsidiárias. Sem ele, fica difícil ter um entendimento ou ler uma obra de Emmanuel, de André Luiz, ou outro espírito que psicografou através de médiuns aqui, de entender e trazer e puxar, vamos dizer assim, daqueles textos um conhecimento que tem uma conotação na base do Livro dos Espíritos. O espírita não pode, nos seus embates de discussão, dizer que acho que determinada coisa é assim. Porque nós temos o Livro dos Espíritos, temos as obras da codificação que nos dá a base e o entendimento para justamente levar nas colocações, nas discussões, nos debates que geralmente nós somos levados a justamente levar com muita convicção a ideia da doutrina espírita. E nós somos esses multiplicadores, nós somos esses divulgadores da doutrina espírita e devemos estudar para que possamos estar preparados para levar o conhecimento, levar o consolo àquelas pessoas mais necessitadas do que nós. Haja vista que o Livro dos Espíritos e a doutrina já salvou muita gente, principalmente do suicídio. E quanto mais nós divulgarmos, mais nós estaremos dando uma condição melhor das pessoas se sobressaírem aqui nesta reencarnação. Desta forma, nós vamos nos despedir. Na próxima segunda-feira estaremos com o estudo do Livro dos Espíritos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando. Amanhã nós estaremos fazendo a transmissão de uma palestra de um psicoterapeuta reencarnacionista. Vai ser uma transmissão ao vivo, através do Facebook e através do YouTube. Ciro Ferreira estará aqui na cidade de Campina Grande, que vocês possam prestigiar, e compartilhem através do nosso canal do youtube.com/TV Chico Xavier. Faça a sua inscrição. A sua inscrição é muito importante para que possamos ter e manter as atividades da TV e da Rádio Chico Xavier. E quem ainda não baixou o aplicativo para sintonizar a Rádio Chico Xavier, vai no Google Play, no Play Store. Existe aplicativo para iOS, como também para o Android. E quem não quiser esses dois, que são os oficiais, pode sintonizar através do aplicativo Radiosnet. Então, uma boa noite, muita paz e que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar
agora e sempre.